Oferecimento MDC4 Publicidade e Quality Logística. Olá, sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Hoje nós vamos conversar com Marcelo Gastaldo, que é o presidente da Câmara dos Vereadores de Jundiaí. E nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos da Câmara, sobre os projetos da Câmara, para que você possa obter um pouco mais de informação do trabalho dos vereadores na nossa cidade. Marcelo, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao programa Logística em Foco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com os seus telespectadores. Queria pedir primeiro para você se apresentar, falar um pouquinho aí do histórico do Marcelo. Tem pouco tempo na política, né? Deve estar no 18º mandato ou não, Marcelo? Não, estamos no 3º mandato. Na verdade, eu iniciei a vida pública em 97. Estamos aí há quase 20 anos de vida pública. Eu sou de uma família de agricultores, ali na região do Engordadouro. Sou formado em engenharia, sou engenheiro civil de profissão e hoje estou ocupando o meu 3º mandato como vereador na cidade de Jundiaí e atualmente assumi a presidência da Câmara para esses 2 anos agora, 2015 e 2016. Fala pra gente aí da diferença do trabalho como vereador e como presidente da Câmara, acho, pra gente entender um pouquinho aí qual é a diferença. É um desafio novo, né, que surgiu aí com a eleição da presidência e realmente são 2 situações aí que a gente tem que ministrar, além de estar como presidente também do PTB aqui no nosso município. São 3 então, não são então, só... Tem mais um pouco de atividade, além, né, da formação de engenheiro que a gente ainda também faz um trabalho junto à sociedade e presta alguma assessoria também no setor de engenharia. Mas a questão da vereança e da presidência acaba, lógico, acumulando funções, mas a gente tem que fazer, né, além do meu trabalho como vereador, da apresentação de projeto, visita a comunidades, também a questão da responsabilidade de administrar a Câmara Municipal. Felizmente, né, nós temos um corpo técnico aí que auxilia muito o presidente a administrar. Então nós temos 4 diretores lá, né, o jurídico, financeiro, administrativo e legislativo da casa, que auxilia muito a presidência no sentido de administrar a casa. Qual o valor do orçamento hoje para a cidade de Jundiaí? Do município, quase 2 bilhões. 2 bilhões. 2 bilhões, que foi o último aprovado em dezembro agora para 2016, em torno quase de 2 bilhões para investimentos do nosso município. Fala um pouquinho para a gente do trabalho do vereador, né? Acho que tem muita gente que tem dúvida de como são os trabalhos. A gente sabe que tem o trabalho interno, né? Você tem todo um trabalho interno ali na Câmara, tem o trabalho externo também com população, tem com as promessas de campanha, né? As inaugurações. Fala um pouquinho para a gente do dia a dia. Sábado e domingo, pelo jeito, também é dia de trabalho, né? Sem dúvida, né? Eu vejo bastante político trabalhando aos sábados, pelo menos aqui na cidade, trabalhando aos sábados e domingos. Não dá para ser diferente, né? Acho que até oportunidades que nós temos, às vezes, de nos reunirmos com algum grupo de moradores, associações, eles preferem, às vezes, os finais de semana para estar reunindo, que é um espaço que dá para reunir mais moradores para discussão de alguma necessidade no bairro. E o dia a dia do vereador é isso, além, né, da apresentação de projetos de lei na Câmara Municipal, também a questão da fiscalização do Executivo, que é um papel fundamental para nós vereadores, ver aquilo que o Executivo vem gastando no nosso município, e tem esse dia a dia com a comunidade, recebendo, né, o munícipe lá nos nossos gabinetes, colocando à disposição para que eles possam lá fazer, né, esse trabalho conjunto com a sociedade. Muitas das vezes tem algumas situações que nós, vereadores, não vemos que está acontecendo, e esse alerta da comunidade é muito interessante, dá oportunidade. Às vezes as pessoas falam, eu vou te cobrar de uma coisa. Eu falei, não, você não está cobrando, você está dando oportunidade, inclusive, de podermos trabalhar junto para tentar resolver alguma situação que às vezes passa até desapercebida por nós. Então esse trabalho
junto com a comunidade é muito importante. E hoje a gente sente que o munícipe participa mais da vida pública. Ele está mais próximo. Eu sinto isso, né? Alguns mandatos anteriores, essa participação era menor, ou vamos dizer, essa cobrança era menor. Hoje não, a sociedade está se fazendo essa análise aí, e cobrança que é um direito, né? Sim, você coloca lá o vereador, o prefeito, ou aí no caso deputados, né, e senadores, para quê? Para trabalhar pra representar o povo, pela sociedade e pela cidade. Isso é uma pergunta interessante que eu ia te fazer. A gente conversando com umas pessoas sobre política, né? O Brasil, infelizmente, e aí depois de alguns acontecimentos, existe uma parte que tem um descrédito muito grande. Eu costumo discutir bastante isso com as pessoas, que eu falo, gente, né, se você largar a mão, né, porque afinal de contas você foi lá e votou e na pessoa que você acredita, e se você largar a mão é muito pior, né? Você tem que participar efetivamente, né, dos trabalhos também. Como é que pode uma pessoa comum, aí uma pessoa física ou uma empresa participar, né, com vocês ali na Câmara dos projetos? Como é que isso acontece? Como é que é a entrada da pessoa ali? É simplesmente marcou uma reunião, tem um bom projeto, vocês orientam as pessoas, porque também, até para se fazer um projeto, né, então ele pode ter um projeto na cabeça, mas tem que ser um projeto bem montado, bem estruturado. Como é que as pessoas podem participar ou as empresas participar com vocês na Câmara dos projetos em geral, né? Muito legal essa pergunta, até a oportunidade da gente estar conversando aí, quem nos está assistindo, a questão dos projetos, né? Na verdade, lógico que a maioria deles é de autoria ou dos vereadores ou do próprio prefeito, mas a sociedade pode e deve participar ativamente nesse processo. E o mecanismo para isso é ir até o gabinete, né? Procurar ou o vereador ou até mesmo a assessoria do prefeito para que um projeto ele possa tramitar na casa. Então, às vezes ele tem uma ideia, né? Ele fala assim, tem uma situação lá que a gente não poderia melhorar, uma fiscalização em cima de algum acontecimento ou uma melhoria em tal lugar. Então, os projetos começam dessa forma, com discussão. Tem muitos deles que às vezes a pessoa pede e fala, porque não dá um incentivo à agricultura, ao esporte. Tem leis que não cabem aos vereadores, principalmente quando movimenta questão financeira, tanto de tributos, né, como questões de funcionários e também algumas que geram gastos para o município. Então, além do orçamento, aí principalmente. Quando nós falamos, né, da lei ser inconstitucional ou ilegal, então tem esses dois aspectos também, que quando você formata um projeto, você tem que respeitar. Aí, inclusive, o próprio jurídico, nós temos um corpo jurídico lá na casa que vai dar toda a orientação nesse sentido. Às vezes você tem uma ideia, ela pode prosperar e virar um projeto de lei. Às vezes você está com uma ideia, por ter essas iniciativas, ela pode virar uma sugestão executiva para que isso possa partir do executivo um projeto de lei. Mas a participação tanto de empresas, segmentos, né, organizações e principalmente a população pode sim participar diretamente com o vereador, dar uma ideia e quem sabe isso virar um projeto de lei na nossa cidade. Eu tive uma conversa com um colega há pouco tempo atrás, né? Então, e ele falou comigo, ele falou, poxa, mas como é que eu vou chegar à Câmara Municipal, né? Eles não vão me deixar entrar na Câmara Municipal. Eu falei, olha, eu já fui em alguns gabinetes Jamais. na Câmara já, né? E eu falei, olha, você me desculpa, mas você conhece? Eu falei, não, pessoas que eu não conheço e eles nos recebem muito bem, né? Então, acho que a pessoa chega lá e, lógico, tem que procurar a pessoa com quem ele se identifica, de preferência com quem ele votou, né? Para que possa ajudá-lo. E marca uma visita com vocês. É muito simples, então? Não, muito tranquilo. A Câmara, como eu falo, né, é a casa do povo e não tem esse nome à toa. Realmente é a casa do povo. Então, ela está lá de portas abertas, principalmente aí o gabinete da presidência. Quem quiser participar conosco, sugerindo, né, fique à vontade. E temos aí também os mecanismos, a internet, né, o site. São situações que as pessoas possam também participar, não diretamente no gabinete, mas ali sugerindo
né, através da internet. Nós temos um portal, né, o site lá que possa entrar e fazer as suas sugestões. Marcelo, nós vamos por um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre logística. Voltamos já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização, Adelson Eventos. Estamos de volta. Marcelo, uma coisa interessante, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como nós temos aí, Jundiaí tem uma característica logística, né, eu costumo dizer, né, nós tivemos há pouco tempo atrás um rapaz chamado Yossi Sheffi, ele é do MIT, lá dos Estados Unidos, da universidade, e ele procurando hub logísticos em São Paulo e alguém falou para ele que era Barueri. Eu falei, olha, você está enganado. O maior hub logístico que existe no Brasil é Jundiaí, em função das suas características logísticas. Né? Quais são os projetos hoje que estão aprovados, em aprovação, em andamento com relação à mobilidade? A gente sabe aí que tem parque tecnológico, a gente sabe aí que tem todo o distrito industrial, tem todos os trabalhos aí sendo feitos para atrair investimentos em empresas. Como é que está hoje? Como é que estão hoje esses projetos? Jundiaí tem, né, hoje uma característica, além daquela que foi a origem, né, que era a agricultura. Nós temos aí um parque tecnológico aí, para ser implantado. No ano passado foi recebido em doação um terreno ali da Fundação Antônio Antonieta Cinta Gordinho, com um pouco mais de 200 mil metros quadrados. Fica na Fasgran? Isso, lá no Fasgran, para poder fazer a instalação do Parque Tecnológico da nossa cidade. E temos aí essas preocupações, principalmente da questão de mobilidade no nosso município, né? Sempre se fala muito ali da questão das alças de acesso, da principalmente Via da 9 de Anguera. julho, da 9 de julho é muito falada. Famosa, né? Tanto ali o alargamento também do final da Avenida Jundiaí e principalmente essa interligação no final da 9 de julho, que vai interligar lá bem próximo da estação rodoviária do nosso município, abrindo, né, a interligação tanto para São Paulo como para Campinas, que sem dúvida vai auxiliar muito. E Jundiaí tem, né, essas perspectivas aí sempre de estar recebendo mais empresas no nosso município. Por isso, né, ela se preparou, é uma cidade hoje que é cortada por várias rodovias, isso também nos auxilia muito, a questão da Dom Gabriel, a Anhanguera, a rodovia Bandeirantes. Então são rodovias muito importantes no nosso estado e que passam por a nossa cidade. Isso ajudando muito essa foco, né, do hub aí de Jundiaí ser realmente uma região para a logística muito, muito interessante. E Jundiaí tem recebido essas empresas e tem Inclusive, eu acho que tem um anúncio de 3 ou 4 empresas, né, entrando no município nos últimos tempos. Então, Jundiaí tem aí um espaço muito interessante para essas empresas serem recebidas no nosso município. Eu vi que tem uma empresa saindo, né, mais 4. A gente está vendo hoje nos municípios que cada vez mais as empresas estão saindo e buscando algum tipo de benefício, né? A gente sabe que Jundiaí ela tem pouquíssimos benefícios além da infraestrutura completa que ela tem, né? O município ele não dá, por exemplo, você vai nos outros locais, é isenção disso, isenção de impostos, eles dão terrenos e Jundiaí mesmo assim ela consegue atrair uma quantidade muito grande de investimento de empresas, né?
Jundiaí, pela característica, né, pela qualidade, pelos investimentos que a cidade fez, no aporte, principalmente a questão de água da nossa cidade, a questão da própria mobilidade e ser, né, a localidade, eu acho que é o principal, né, atrativo da cidade de Jundiaí. E toda a infraestrutura que ela oferece às empresas. Embora nós temos, sim, hoje foi aprovada a questão lá do Emprega Mais em Jundiaí, que tem esse foco, né, de receber e inclusive dar algumas injeções a algumas empresas, mas o que mais atrai as empresas para Jundiaí é a infraestrutura que ela oferece a quem queira se instalar na nossa cidade. Fala um pouquinho sobre o Emprega Mais. Como é que isso foi aprovado agora? Como é que está funcionando? Ele trabalha junto às empresas, né, tanto para novas empresas como também empresas que queiram ampliar. Ela tem aí aquilo que compete ao município em relação ao ISS, impostos que são devidos do município, elas têm aí uma flexibilidade até no percentual de investimento do nosso município. É um atrativo a mais, além da infraestrutura que o próprio município oferece. Com relação aos desafios, quais são os principais desafios hoje da Câmara dos Vereadores em Jundiaí, vereador? Do seu ponto de vista, né? Sim, na verdade, eu acho que a cidade de Jundiaí como um todo, né, não só para os vereadores que estão lá buscando cada vez mais, né, a melhora na qualidade de vida da nossa cidade, principalmente de se ter um crescimento na nossa cidade, mas um crescimento com qualidade. Então, acho que é uma principal preocupação de nós vereadores, que deve ser também do Executivo, no sentido da cidade crescer, mas crescer com qualidade. De forma sustentável. Exatamente. Então, Jundiaí, hoje, aqui eu falei, tem um aporte econômico, em meio a tantas dificuldades aí que a gente está vendo, a crise econômica que o país passa, Jundiaí vem suportando muito bem essa questão. Você vê o próprio orçamento, é um orçamento que vem crescendo, e a gente vê das dificuldades que outros municípios estão passando. Por quê? Porque Jundiaí tem uma grande diversidade, né, de investimentos, de indústrias, de vários segmentos. Então, isso que dá esse aporte à cidade se manter com qualidade. Você falou do orçamento, acho que isso é muito importante. A gente está vendo na mídia agora, né, com o governo federal, né, e a gente vê com muitos municípios também que não estão cumprindo ali com as metas de orçamento, né? Jundiaí tem cumprido as metas de orçamento nos últimos anos? Essa é o grande desafio das cidades, como você disse, muitas delas aí não conseguindo, né, corresponder àquilo que deveria. Então, até grandes cidades, né, como Rio de Janeiro. Que não suporta, né? Hoje a crise, né, econômica aí acaba exigindo dos municípios um aporte maior, porque há a redução tanto de investimento a nível federal e estadual, e acaba isso se refletindo diretamente para o município. Então há uma necessidade muito grande de remanejamento, às vezes aí nas questões de prioridades, para que a cidade não perca, né, a qualidade de vida e os investimentos continuem acontecendo. Jundiaí, em relação aos outros anos, lógico que houve, né, uma frustração em relação à receita, que isso acontece a nível mundial, né, essa recessão, essa crise econômica, mas Jundiaí ainda houve aí um avanço em relação aos orçamentos passados. Jundiaí, os empresários de Jundiaí, eles falam, né, eu também como empresário em Jundiaí, a gente sempre, um dos principais problemas de qualquer empresa, né, é o desenvolvimento do profissional, né, o profissional bem preparado para o mercado. E Jundiaí, a gente vê que você pega hoje os funcionários, as pessoas que trabalham nas empresas, o morador de Jundiaí, ele é muito bem preparado. Não só muitas vezes pelas empresas, né, porque dentro das empresas eles têm treinamentos, desenvolvimentos, plano de carreira, mas o município também tem alguns trabalhos com relação ao desenvolvimento profissional. Pode falar um pouquinho sobre... Acho que o investimento, né, na qualificação dos profissionais
eu acho que é um dos focos principais que as cidades devem desenvolver, além de trazer as indústrias, as empresas para o município, mas também poder oferecer uma mão de obra qualificada. E felizmente Jundiaí tem algumas escolas aí que hoje dão um suporte, principalmente, né, o Centro Paula Souza no nosso município, dá um aporte muito grande, a nossa própria FATEC do nosso município também, isso escolas públicas, entre outras universidades que nós temos em Jundiaí também, que aí dá um aporte muito grande na formação de profissionais. O PAT mesmo, a gente vê que PAT, em alguns municípios, a gente que trabalha com alguns municípios aí, o PAT de Jundiaí é um dos mais bem organizados, né? Então, assim, a gente tem condições de contratar muito bem o PAT de Jundiaí. Esse é um aporte muito grande ao O PAT é ligado ao trabalhador. município ou é ligado a... Ele é diretamente ligado ao município? O município dá o aporte, mas é do governo do estado, né? Mas quem administra é a prefeitura, e essa ligação, né, esse aporte aos profissionais, aos trabalhadores é muito importante. E vira e mexe, nós inclusive nos colocamos aí para divulgar um pouco desse trabalho do PAT do nosso município, que realmente é uma ferramenta, uma oportunidade que as pessoas têm de se dirigir, né, estar ligado ali, porque ele faz aquela demanda, né, que está acontecendo no nosso município em relação a algumas empresas que precisam de profissionais, e o próprio sistema faz uma ligação daquilo que a empresa precisa e daquilo que o profissional está se colocando no mercado. Ele já faz uma ligação e tira um perfil já de uma pessoa que realmente vai atender a demanda da indústria, do segmento, do comércio, enfim, da mão de obra para aquela que ela está se colocando. Agora uma pergunta a famosa pergunta de $1 milhão, né, vereadora? O que a gente pode esperar? A gente está com essa crise política, econômica, né, hoje no Brasil. A crise política ela acaba passando pelo mundo inteiro, mas nós temos uma crise um pouco mais acentuada no Brasil. E o que a gente pode esperar aqui para o município de Jundiaí para os próximos meses, para os próximos anos com relação à economia? Eu sinto que o próprio orçamento ele já foi um tanto modesto, né? Não houve uma perspectiva muito grande de aumento. Então, a gente vê que realmente a crise ela pegou em todos os setores. Felizmente, como eu disse, Jundiaí, né, pela sua diversificação de ações, né, de trabalho, de opção de trabalho, desde a questão da agricultura, indústria, questão do mercado logístico, infelizmente Jundiaí. Então Jundiaí tem um distrito industrial muito diversificado, isso nos ajuda e ajuda muito. Então as perspectivas, lógico, que não são das melhores, em função de uma grande preocupação e precaução que todos hoje vivem, hoje não só o pessoal das indústrias, né, o empregador, mas o empregado do outro lado aqui, muitas vezes já sem o emprego, também fazendo, né, o seu orçamento, né, de casa de uma forma preocupante, cortando gastos não só no seu dia a dia, mas ali dentro de casa. E o poder público tem que fazer o mesmo, né? Diante das crises, tem que se preocupar muito com o seu orçamento e ser criativo, que eu acho que muitas das vezes também em relação, né, às dificuldades que apareçam, também surgem as oportunidades. Então eu espero que Jundiaí continue, né, nesse crescimento que teve todos esses anos, embora uma preocupação grande, mas eu creio que Jundiaí vai suportar bem essa crise que nós vivemos atualmente. Presidente, obrigado pela visita. Nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu acho que foi muito esclarecedor e é muito legal, é muito interessante a gente poder trazer, né? Porque aquilo que eu falei, às vezes existe uma certa desconfiança com relação ao poder público, sobre a política. Eu acho que isso aqui também é um local que a gente pode trazer e pode esclarecer cada vez mais aí e levar o máximo de informação possível para que o telespectador, para que o eleitor, né, que ele possa utilizar cada vez mais aí as
os benefícios que se tem também do município e da Câmara. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder, né, trazer um pouco desse trabalho do Legislativo e é uma oportunidade de estar conversando, né, com os munícipes de Jundiaí, toda a região, através aí dos seus telespectadores. Obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas às 22 horas. E para quem perdeu qualquer um dos nossos programas, nós temos o nosso canal no YouTube, que é Logística em Foco, Programa Logística em Foco. Nos vemos no próximo programa.